A ceia presta atenção no que eu vou te falar aqui, o momento mais importante da igreja. Se você não entende isso aqui, você passa a viver uma vida de derrota. Se você ceia sem entendimento, você passa a não usufruir do que a ceia tem. Por quê? Coloca para mim o título da mensagem dessa noite. Porque há poder na ceia. Fala assim comigo, há poder. Ah, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, amados. Há poder na ceia. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, há poder na ceia. Agora fala para a pessoa que está do seu lado desse jeito assim, eu tenho um sonho. Jantar lá na sua casa. Pastor, o que é a Santa Ceia? Ela representa a maior expressão do amor de Deus para o seu povo. A ceia representa a maior expressão do amor de Deus pelo seu povo. E na ceia 2 itens são usados: o pão, que representa o corpo de Jesus, que a Bíblia diz que foi quebrado, moído, antes e durante a crucificação, e o cálice, que representa o sangue derramado. Presta atenção, irmão, Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, ele nunca ficou doente. Jesus nunca ficou doente. Ele foi açoitado antes da cruz e lá na cruz ele tomou todas as nossas doenças e enfermidades. Até Jesus chegar na cruz, Jesus nunca havia ficado doente. E a Bíblia diz que na cruz ele tomou todas, fala assim comigo, todas. Sabe o que é todas? No original, no grego, você sabe o que é todas? Não? No original grego, todas é todas. Profundo, né? Todas as nossas enfermidades. Ele pegou o câncer, ele pegou a leucemia, ele pegou todas as enfermidades que estão... Você consegue imaginar como Jesus deve ter ficado desfigurado naquela cruz? Se você olha para uma pessoa aidética, ela está desfigurada. Se você olha para uma pessoa cancerígena, já está desfigurada. Imagina, Jesus tinha todas as enfermidades sobre ele na cruz. Não ficou nenhuma enfermidade sem ser colocada nele, nenhuma doença. E ele colocou no seu corpo perfeito, que era saudável. Para quê? Por quê? Para que hoje nós possamos caminhar em perfeita saúde. Houve uma troca no Calvário. Ele pega todas as nossas enfermidades para que hoje a gente possa caminhar. Isaías 53, verso 5, deixa eu ler alguns versículos para você aqui rápido. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado. Fala assim comigo, esmagado. Sabe o que é esmagar? Jesus foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz está sobre ele. Sobre as suas feridas fomos. Sobre as suas feridas nós fomos. Então Jesus, ele nos curou através do que ele sofreu. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Nós morremos para o pecado e nós vivemos agora pela justiça de Deus, não é pela sua justiça. Que você olha a sua vida e vê os seus pecados, suas falhas, você acha que você está sempre em débito com Deus, porque você está olhando a sua justiça. Mas essa é outra pregação. Hoje eu quero o último tópico. Por suas feridas nós fomos curados. Fala assim, pelas suas feridas eu fui curado. Nós temos tido aqui vários exemplos aqui de pessoas que entenderam o que é a ceia. Alguns exemplos que nós já demos aqui, mas para você que não sabe, você que não conhece, nós já tivemos aqui pessoas com problema de pressão alta, sério, e depois de ceiar, nunca mais teve problema de pressão. Nós já tivemos problemas aqui como o do Roberto e da Angélica, nós contamos há um tempo atrás. Eles estavam na casa dele,
e começou uma chuva muito forte na casa deles, e a água começou a inundar a casa deles toda. E se a sua casa começar a inundar de água, o que você vai fazer, irmão? Você e eu iríamos fazer o quê? Começar a pegar um balde, tirar a água, né? Ficar desesperado, e a chuva está aumentando. E eles contaram que eles foram para a cozinha e pegaram o pão, pegaram o cálice e começaram a ceiar. No momento que eles começaram a ceiar, as águas começaram a abaixar. Pastor Leandro, outro dia estava passando mal, foi no médico e não resolvia a pressão, a febre muito alta. E aí o negócio não resolvia, ele foi para casa, pegou a família dele e foi ceiar. Quando eles acabaram de ceiar, a temperatura do corpo voltou ao normal. Você está entendendo? Eu poderia contar vários testemunhos aqui para vocês. Porque nós fomos curados. Fala, eu sou curado. Lucas capítulo 22, verso 20, fala sobre o cálice da nova aliança. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus, após ceiar, ele falou assim: olha, a velha aliança passou, e agora eu estou derramando sobre vocês o cálice da nova aliança. A nova aliança. Você precisa entender isso. As pessoas não entendem essas coisas, e por elas não entenderem essas coisas, por elas crerem errado, elas vivem de forma errada. E essa semana eu estava diante de Deus e falei assim: eu vou trazer uma série de palavras na igreja com o título Crer Corretamente. Porque se você crer corretamente, você vai viver de forma correta. Mas se você crer errado, você nunca vai ser liberto. Então, as pessoas, por não crer corretamente, elas continuam vivendo no tempo errado. Olha, se nós estivéssemos aqui, presta atenção, se nós estivéssemos no Jardim do Éden agora, todo mundo no Jardim do Éden, amém? E Deus fala assim: não coma dessa árvore. Qual seria o evangelho? Não comer da árvore. Ninguém comeria daquela árvore, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Então todos nós aqui, Adão não comeu da árvore, ninguém comeu da árvore. Como nós estaríamos aqui até hoje? Pregando qual o evangelho? O evangelho de não comer da árvore. Qual seria o evangelho? Não comer da árvore. Estaríamos todos no Éden, vivendo aqui na terra, a terra cheia, e o único problema seria não comer da árvore. Mas Adão comeu a árvore, da árvore. O que isso aconteceu? Faz assim comigo: passou. Não existe mais esse evangelho. Aí veio outras dispensações, até que chegou as dispensações de Moisés. Moisés foi a aliança de Moisés, que foi as leis, os mandamentos. Só que ninguém conseguiu cumprir os mandamentos. O que Jesus fez? Deixa esse versículo para mim de Lucas. O que Jesus fez? Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice dizendo: essa é a nova aliança. A velha passou. Tem gente vivendo a velha aliança ainda. Tem gente querendo se justificar diante de Deus ainda, com as suas obras, com os seus merecimentos. Tadinho, não vai conseguir. Porque ninguém conseguiu, só Jesus conseguiu. A lei era o seguinte: se você quebrasse um mandamento, você quebrava todos. 633, 17 mandamentos. Você podia servir 616, se você quebrasse um, você quebrava tudo. Ninguém conseguia. Então passou, fala assim comigo: passou. Então o cálice da nova aliança é o sangue de Jesus. Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 14, Colossenses 1, 14, e quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. A nova aliança nos trouxe redenção e perdão de pecados. Efésios capítulo 1, verso 7, diz assim também. Estou dando bastante texto para você antes de começar a pregar. Nele, quem? Em Jesus, temos a redenção, por meio das minhas obras, dos meus comportamentos, das minhas boas obras. É isso que está dizendo? Não, está dizendo que dele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus e pela graça do Senhor Jesus. O sangue de Jesus traz perdão dos nossos pecados. Por quê? Participamos da ceia. Mateus capítulo 26, verso 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e come isso, isso é o meu corpo. 27 a 28. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos. Jesus sempre dando graça, né, irmão?
ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Por que nós participamos da ceia? Por causa disso, verso 28. Então nós participamos da ceia, porque Jesus, ele tomou o cálice, tomou o pão, e ele serviu e falou para que nós fizéssemos isso. 1 Coríntios capítulo 11, 24 a 25. Verso 28 é esse aí, né? Esse é o meu sangue da nova aliança, que é derramado de muitos de vós para o perdão dos pecados. Coloca 1 Coríntios, estou acabando de ler os textos para começar a pregar. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Por que nós ceiamos? Nós ceiamos porque Jesus ordenou que nós deveríamos ceiar. Nós ceiamos porque é uma ordenança do Senhor. Portanto, nós precisamos nos alimentar do Senhor. Então, o desejo de Deus é que você seja perfeitamente pleno no corpo, na alma e no seu espírito. Deus não quer nenhuma área da sua vida, sabe, em deficiência. Deus não quer doença sobre a sua vida. Deus não quer a sua alma deprimida. Por quê, pastor? Porque nós não fomos feitos para morrer. O cara está com 98 anos e ele está querendo viver mais um dia. Nós não fomos feitos para morrer. Todas essas coisas são inimigas de Deus. Olha só, doença é inimiga de Deus. Depressão é inimiga de Deus. Na queda lá de Adão, foi lá que trouxe todas essas maldições sobre a vida do homem. Foi na queda que entrou a pobreza, a morte, a condenação, as doenças. Isso tudo é inimigo diante de Deus. Jesus, porém, ele trouxe a redenção sobre as nossas vidas. Jesus, ao contrário de Adão, ele trouxe saúde, ele trouxe vitória, ele trouxe imortalidade. Na cruz ele levou toda a maldição do pecado de Adão e introduziu uma nova criação, e ele fez-se cabeça dessa nova criação. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Depois você lê lá na sua casa, verso 45 e 48. Então, doenças, depressão, tristeza, miséria, pobreza, isso não é vontade de Deus. Isso veio por causa da queda de Adão. Mas em Jesus na cruz, ele trouxe a redenção, ele trouxe a saúde, ele trouxe a vitória, ele trouxe todas as bênçãos sobre as nossas vidas. E Jesus, ele fez, registrado aqui na Bíblia, 33 milagres em seu evangelho. Quando você lê a Bíblia, você vai ver Jesus fazendo 33 milagres. Desses 33 milagres, 28 estão relacionados ao corpo. Dos 33 milagres, 28 estão relacionados ao corpo. E desses 28, 24 milagres são de curas físicas. A grande maioria. Por quê, pastor? Porque, como eu já disse aqui, a maior bênção depois da salvação é podermos receber saúde no nosso corpo. A maior bênção que você tem depois da salvação: eu conquistei uma casa, eu tenho 5 filhos, eu casei com uma mulher linda, eu casei com um homem lindo, meu filho é tudo para mim, é minha vida. Tem mãe que fala assim, chama o filho assim, é Isabela, fala, vida, ô vida. Não, para de besteira. Para de besteira. Bota as coisas no seu lugar. Tem gente que chama cachorro de filho, né? Meu filho, cachorro é cachorro. Cachorro é cachorro. Eu tenho 2, amo, mas é cachorro. Filho é filho. Vai crescer, vai casar. Sábado que vem é casamento do Danilo, hein? Oh, meu Deus. O varão casou. Vai crescer, vai casar e vai embora. Minha vida não é. Não é. Para de se enlaçar emocionalmente em algo que você vai perder um dia. Depois da salvação, a coisa mais importante que tem na sua vida é a sua saúde.
Sem saúde não vale a pena ter filho. Sem saúde não adianta ter mulher bonita. Sem saúde não adianta ter marido bonito. Sem saúde não adianta ter dinheiro na conta. Sem saúde não adianta ter nada, porque você vai morrer. Fala assim, está amarrado. Mas é bom dessas explicações, porque tem gente que fica tão vibrado em filho que para de viver. Filho tem que se adaptar a você, não é você é filho não. Eu e minha esposa sempre saímos de casa depois dos cultos acabava. Danilo queria dormir, eu falei, meu filho, você tem duas opções, ou você vai ou vai, porque nós não vamos deixar de sair por causa de você. Botava o carro parado lá na calçada, ele dormindo dentro, nós ficava comendo, olhando. Aprendeu. Mas não é isso que eu quero pregar. Depois da salvação, a maior bênção que você tem, a sua maior riqueza é saúde. Se você não concorda com isso, é problema seu. Mas Jesus, de 33 milagres, 24 foi para curar a saúde. Então, saúde, depois da salvação, é a coisa mais importante nessa terra. Com saúde, você fica mulher bonita, homem bonito, você curte seu filho, mas tem que ter saúde, amém? Por quê? Porque a doença não faz plano do parte de Deus por nós. A doença não faz parte do plano de Deus para nós. Tem crente que acha que Deus, tem crente que ele crê tão errado, ele foi tão ensinado errado, que ele crê que Deus manda enfermidade para ele, para ensinar alguma lição para a vida dele. Por que você está passando essa enfermidade? Não, Deus permitiu para que eu aprendesse alguma coisa. Irmão, vai ler a Bíblia. Deus não permite essas coisas. A saúde, a doença é inimiga de Deus. Se Deus permitiu você ficar doente, então por que você está indo no médico para ficar curado? Continua doente. Não foi Deus que mandou? Deus não manda enfermidade sobre ninguém. Jesus nunca usou esse método. As pessoas começam a ensinar coisas que a Bíblia não ensina. Jesus nunca usou esse método para que alguém ficasse perto dele, para que alguém obedecesse ele. Nunca. Jesus disse assim: eu sempre faço o que o meu Pai faz. Porque Jesus nunca viu Deus colocando doença em ninguém. Ele nunca castigou ninguém com enfermidade. Isso é coisa da religião. Isso é coisa de líderes que não têm alimento para ensinar, não tem palavra revelada, que vai colocando medo nas pessoas, para que elas continuem subjugadas a certas situações. A doença é inimiga de Deus. Deus não vai usar essas coisas. Crentes que vivem com medo de Deus, crentes que vivem com medo da ira de Deus. Não, Deus vai me atingir com a sua ira, Deus está me punindo. Nós não estamos mais debaixo do medo, queridos, mas nós estamos debaixo do descanso, nós estamos debaixo do favor, nós estamos debaixo da nova aliança. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Você não precisa ter medo do seu Pai. Eu quero te mostrar hoje como a ceia pode nos trazer saúde. Quero te mostrar hoje o poder que existe na ceia, a vitalidade. Mas para quem não toma de forma supersticiosa, não é o pão, não é o vinho que tem poder. O que tem poder é a sua união com Cristo, é a sua unidade com Cristo. Não tome como uma tentativa de receber milagres, sabe, mas uma atitude de confiança, uma atitude de segurança na promessa. Qual promessa? A promessa infalível da palavra de Deus, que Ele nos ama. As ceias para muitos já virou um ritual, Para Crentolândia, a ceia já virou ritual há muito tempo. Às vezes você pergunta para a pessoa assim: por que você não tem ceiado? Por que você não veio? Eu estava doente, não pude ir no culto.
Mas você pediu alguém para levar a ceia para você? Realmente, às vezes você está na situação doente, você não consegue se locomover, você não consegue chegar até aqui. Mas você pediu alguém para levar a ceia para você? Ah, nem pensei nisso. Isso é porque a ceia para essa pessoa é só um ritual. Não sente que precisa comer do corpo do Senhor. A ceia nos dá saúde. A ceia nos dá vida. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite completamente restaurado no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Você precisa entender esse texto, né? Quando o Senhor, Ele está corrigindo o filho, Ele está fazendo isso no final do versículo, Ele explica assim: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou te corrigindo? Porque eu não quero que você seja condenado com o mundo. Não é assim que o pai fala com o filho? Cara, Bernardo, não faça isso, Bernardo. Mas por que, pai, que você não quer que eu faça isso? Eu não quero que você faça isso porque eu não quero ver você se quebrando a cara lá na frente, como os outros quebram. É isso que esse versículo está falando. Quando somos corrigidos pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados no mundo. Agora, qual é o contexto desse versículo? É a ceia do Senhor. Paulo está falando isso na ceia do Senhor. Ser condenado aqui não é ir para o inferno, é tomar a ceia de forma indigna. Não é que você vai para o inferno, não. O Senhor está dizendo, sabe, que a igreja recebeu um benefício. Deus criou um benefício da ceia que o mundo não tem. O mundo não sabe o que é isso. O mundo pula carnaval, o mundo vê atrás de um monte de coisa, mas o mundo não. Deus está falando aqui que Ele deixou um benefício para a ceia. Nós vivemos todo mundo nesse mundo igual. Todos nós vamos levantar para trabalhar amanhã, todos nós vamos para a empresa, lá tem todo tipo de gente, lá tem todas as coisas, mas Deus deixou um benefício para a igreja, para que a igreja não sofra igual as pessoas do mundo. É isso que esse versículo está falando. Para você entender, na Páscoa, quando o anjo da morte ia passar para matar todos os filhos primogênitos, Deus falou assim: coloca o sangue, para que vocês não sejam condenados com o mundo. O anjo da morte passou, onde tinha o sangue não morria a pessoa. Deus está falando assim: eu estou deixando para vocês um poder, eu estou deixando para vocês algo, apesar de você viver no mundo igual todo mundo vive, apesar de você ter que trabalhar amanhã igual todo mundo trabalha, mas eu estou deixando algo para você, que se você se alimentar com entendimento, você não vai ter os problemas que as pessoas do mundo têm. Amém? Isso faz toda a diferença. Para que a gente não sofra. Em outras palavras, Deus está pegando o povo dele e está blindando o povo dele. Então, baseado no contexto, o que aquele povo da igreja sofria? Fraqueza, doença e morte. Paulo falou assim: eu não entendo. Paulo foi na igreja e falou assim: eu não entendo. Deus criou isso aqui para nós, mas vocês estão morrendo, vocês estão fracos, vocês estão doentes. 1 Coríntios 11:30 diz assim: por isso há entre nós muitos fracos, doentes, e muitos até que já morreram. Desde que Adão caiu,
O mundo está debaixo de condenação. Desde que Adão caiu, o mundo sofre doenças, o mundo sofre furacões, o mundo sofre fraquezas, o mundo sofre mortes prematuras. Se você assistir o jornal todos os dias, você vai ver jovens morrendo todo dia com 18 anos, 20 anos. Todo dia. Desde que Adão caiu, isso é real. A vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que para o seu povo não seja assim. A vontade de Deus é que o seu povo não sofra de doença, não sofra de fraqueza e não sofra de morte prematura. A vontade de Deus é que o seu povo realize o propósito que ele tem aqui nessa terra. Por isso Deus criou um método para te proteger, para te blindar. Só que o mundo entrou dentro da igreja. A gente acha que é a academia que vai fazer isso. A gente acha que é comida fitness que vai fazer isso. Isso tudo é importante, mas não é isso que vai te dar vida longa. A vontade de Deus é que a gente não viva assim. Jesus veio para remover toda a maldição, certo? Jesus veio para remover toda a doença. Jesus veio para remover toda a morte prematura, para aqueles que creem. Então não é normal, se Jesus morreu na cruz para me remover essas coisas de mim, o povo de Deus continue vivendo com isso. Para quem? Para aqueles que creem. Paulo estava impressionado, porque tantas pessoas na igreja de Coríntios estavam doentes, fracas e morrendo. E a causa disso é que eles estavam tomando a ceia sem discernir o corpo de Cristo. Isso é o mais incrível. Eles não estavam morrendo, presta atenção, irmão, estou te levando aqui, você é um entendimento. Eles não estavam morrendo porque eles estavam fazendo coisas erradas, porque eles estavam bebendo, não, eles estavam morrendo, eles estavam fracos porque eles estavam comendo aquilo que Deus deu para eles comer sem entendimento. Sem discernir o corpo de Cristo, tomando de forma irreverente, tomando de forma indigna. Pastor, mas quem é digno? Lá no canal da igreja tem uma pregação sobre esse tema. Não é a pessoa que é indigna, é a forma como que é indigna. Então, meu amado, a religião diz que se você tomar indignamente, você vai sofrer o juízo de Deus. E não é isso que Paulo está falando. Não é a pessoa que é indigna, é a maneira como ela está tomando a ceia. Por quê? Porque Jesus morreu por gente indigna. Não existe ninguém indigno na presença de Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 2, 3, olha aqui. Um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Verso 3. Mas não havia ninguém no céu nem na terra digno, debaixo da terra, que pudesse abrir o livro. Diante de Deus, com a nossa justiça, ninguém poderia ceiar então, porque não existe ninguém digno diante de Deus. Não existe ninguém com a sua justiça que é digno. O texto em 1 Coríntios capítulo 11, 27 a 30, diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. O pessoal morre quando ouve isso. Pode deixar, examine-se cada um a si mesmo, então coma e beba do cálice. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30. Por isso, há entre vós muitos fracos, doentes e vários dos que dormem. Quando você come sem discernir, o resultado é fraqueza, doença e morte. Alguns acham que era disciplina de Deus por causa dos pecados das pessoas, mas a verdade é que eles não estavam participando. Presta atenção, irmão. A verdade é que as pessoas dessa igreja
não estavam participando dos efeitos maravilhosos da ceia. Eles não estavam participando do poder que tinha na ceia, porque eles não tinham entendimento do significado dela, do que isso aqui significa. Por isso que nós vamos começar uma série de palavras sobre crer corretamente. O verdadeiro problema é a falta de discernimento. Significa que quando você toma a ceia sem entender os seus benefícios, o seu significado, você deixa de usufruir a bênção de cura, você deixa de usufruir a bênção do vigor, da força, da vida longa. E Paulo diz aí, por essa razão, porque você não discerne, porque você não sabe o que significa isso aqui, porque você não sabe o que custou isso aqui, por ser apenas um ritual na vida de algumas pessoas, por ser apenas algo que se faz uma vez por mês, por essa razão, há muitos fracos, doentes e aqueles que morrem, porque não discerniram o corpo de Cristo. Você você deixa de usufruir a bênção. Quando eles pegavam o pão, eles não entendiam que esse pão era o corpo de Cristo que havia dado por nós. Então nós precisamos distinguir a diferença entre o sangue e o pão. Quando a gente faz ceiar, irmão, a gente precisa entender essa diferença. Nós precisamos saber por que o sangue foi derramado e por que o corpo foi partido. Se o que nos livra, se o que nos tira da bênção é a falta de entendimento, então nós precisamos entender o que significa isso. Os irmãos até sabem um pouco o que significa o sangue, o cálice, que é o sangue do pecado perdoado, que é o sangue da nova aliança, mas a maioria não sabe o significado do pão. Algumas pessoas até entendem que o cálice significa o sangue que perdoou os nossos pecados naquele momento, mas depois que eu pecar ali na frente, pronto, o sangue não perdoa mais o meu pecado, eu tenho que procurar. Irmão, se você tivesse que depender da sua confissão para ser perdoado, você e eu iríamos para o inferno diretamente. Tem pecados que a gente peca, que a gente nem sabe que é pecado. Tem gente que come igual um doido, nem sabe que gula é pecado. Imagina, chegar lá no céu, você não pediu perdão da gula, então você está no inferno. Ah, mas eu era guloso. Quando nós não entendemos o significado das coisas, né, a gente deixa de usufruir aquilo que o cristianismo tem para nossas vidas, e a vida fica pesada, a vida fica chata, a vida fica na nossa performance, achando que Deus só está feliz com a gente quando a gente está orando, lendo Bíblia. E quando a gente erra, a gente acha que Deus está querendo nos degolar. Esse é o cristianismo da religião. Esse é o cristianismo falsificado, para prender as ovelhas dentro da igreja e fazer delas pessoas presas, sem relacionamento com Deus, mas relacionamento com liderança, com o homem. Mateus capítulo 26, do verso 26 a 28, olha o que acontece aqui. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. Presta atenção. Jesus pegou o pão, ele partiu, nós vamos entender isso hoje. Verso 27, em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. O Senhor diz sobre o pão, né, mas Ele não fala o significado dele. Você lê o texto, Jesus apenas fala que o pão foi partido por eles. Mas sobre o cálice, Ele explica que foi para a remissão dos pecados. Então, qual é o significado do pão? Por que o corpo foi partido?
Eu creio que o corpo foi partido para a cura do nosso corpo. Paulo diz que aos coríntios, que eles não discerniam, Paulo diz que o problema deles não é que eles não discerniam o sangue. Paulo diz que eles não tinham problema em discernir o sangue, mas Paulo diz que eles não discerniam o corpo. Porque eles não discerniam o corpo, lá no verso 29 e 30 de 1 Coríntios 11, porque eles não discerniam o corpo, por isso eles estavam fracos e doentes. Vamos ler só mais esse texto? 1 Coríntios 19, 1 Coríntios 11, 19, eu não dei para vocês não, mas acha aí para mim. A igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, verso 29 e 30. A igreja de Coríntios, ela discernia o sangue, mas eles estavam morrendo porque eles não discerniam o corpo. Eles estavam doentes porque eles não discerniam o corpo. Então a ceia existe dois elementos. O sangue é para perdão dos pecados. Não tem dúvida sobre isso, nós já estudamos sobre isso. Quando você toma o cálice, você sabe que os seus pecados foram perdoados e você foi feito justo diante de Deus. Por que você é justo diante de Deus? Por causa do sangue de Jesus. Tem gente tentando ser justo diante de Deus com as suas obras. Você não vai conseguir. Você é justo diante de Deus por causa do sangue. Pastor, me dá um versículo aí. Colossenses 1, 13 e 14. Coloca para mim aí, Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Isso. Pois Ele nos resgatou dos domínios das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho amado. Jesus nos tirou e levou para lá. 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Foi Ele que nos resgatou. Efésios 1, 7. Efésios 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. Então você é justo diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Você é justo diante de Deus pelo aquilo que Jesus fez por você. Tem gente tentando ser justo diante de Deus pelo tanto de jejum que ele faz. Tadinho. Isso é muito bom, irmão. Porque o jejum não é para você ser justo diante de Deus, é outra situação. Tem gente tentando ser bonzinho diante de Deus, ser justo diante de Deus, pelo tanto que ele ora, pelo tanto que ele vai na igreja, pelo tanto que ele dá esmola para os outros. Não, todo dia eu faço uma caridade. Eu não sou como aqueles que matam, que roubam. Não adianta, ninguém é justo diante de Deus com essas coisas. Nós só somos justos diante de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Amém, amado? Então esse é o primeiro elemento da ceia. O segundo elemento é o corpo para a nossa cura. A maioria dos crentes tem pouco discernimento sobre o pão. As músicas falam do sangue. A maioria das músicas nossas fala do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Irmão, está doente? O sangue de Jesus. Como assim? O irmão está doente, o irmão precisa do emprego, sangue de Jesus. Não, o sangue de Jesus é para perdoar os nossos pecados. Você está aplicando uma coisa maravilhosa no lugar errado. Para a cura não é o sangue de Jesus, para a cura é o corpo de Jesus. Aí quando você não conhece, aí as coisas não acontecem, aí você fala assim: ah, Deus não me ama, Deus gosta do Hugo, Deus gosta do Denilson, mas para mim não dá certo. Não dá certo porque você está clamando o sangue de Jesus, ou para você clamar o corpo de Jesus. Não vai dar certo. Então, o sangue de Jesus, olha aqui para mim, o sangue de Jesus é para remissão e perdão dos nossos pecados, é para nos fazer justos diante de Deus, é para nós chegarmos diante de Deus e termos acesso a Deus através do sangue de Jesus. Amém? E o corpo, pastor? A maioria dos crentes não tem discernimento sobre o corpo. Quando Jesus disse para aquela mulher, Jesus estava caminhando, aí tinha uma mulher atrás dele. Segundo os historiadores, 3 dias. Jesus era judeu e a mulher era sirofenícia, de outra cidade. Jesus, ele tinha vindo para os judeus, ele não veio antes para os gentios como nós, ele só veio para os judeus, porque ele tinha uma aliança com os judeus. Mas um dia,
Louvado seja Deus pela vida dessa mulher. É outra pregação. Um dia Jesus, na sua santa sabedoria, resolveu dar uma passeada para o lado da cidade daquela mulher, que não era judia. E segundo os historiadores, ela ficou 3 dias gritando: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. 3 dias. Até que os discípulos, Bartimeu falou a mesma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Bartimeu só falou uma vez, porque Bartimeu era judeu. Jesus falou: chama ele lá. A mulher ficou 3 dias falando a mesma coisa que Bartimeu, e Jesus não olhava para ela. Os discípulos, muito sábios como eles eram, virou para Jesus e falou: Deus, ô Jesus, despede essa mulher, porque ela já está enchendo a nossa paciência, né? Já está enjoando, 3 dias gritando atrás de nós. Ela não era judia. Aí Jesus vira para ela assim: o que você quer? A minha filha está endemoniada. Sabe o que? Cura ela. Marcos capítulo 7, 26 a 28. Aí você lê a Bíblia lá, você fala: Jesus foi duro, hein? A mulher era grega. Ela não era judia. Ela não tinha aliança com Jesus. Estou falando do corpo de Jesus agora para você. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava que Jesus expulsasse de sua filha um demônio. 3 dias atrás de Jesus. Ele, porém, disse: deixa primeiro que os filhos comam até se fartar. Olha só, Jesus voltou para o corpo dele. Ele falou assim, ele está falando assim: eu tenho uma aliança com os filhos. Virou para ela e falou assim: deixa os filhos comer até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos. Eu vou ajudar Jesus aqui, por causa da nossa tradução boa que nós temos. Não é correto tirar o pão dos filhos e dar para as criaturas. Jesus chamou aquela mulher de criatura. Jesus falou assim: não é correto dar o quê? O pão. Ela queria o quê, irmão? Uma cura. O que ela queria, irmão? Irmãos, o que ela queria? E Jesus falou o que para ela? Do pão. O que cura? O pão. Sabe por que a igreja de Corinto estava morrendo? Porque eles não estavam discernindo o pão. Sabe por que tem muitas coisas que não acontecem na sua vida? Porque você não discerne a ceia. Jesus falou assim: eu não posso tirar o pão dos filhos dos judeus, que tinham aliança, e dar para a criatura. Ele estava falando do pão. Porque aquela mulher estava fora da aliança. Porque o pão dos filhos se refere à cura. Assim, a cura está incluída na aliança de Deus com os seus filhos. Deixa eu repetir para você. A cura de Deus está incluído na aliança de Deus para os seus filhos. Aquela mulher, ela creu, ela falou assim: vai dar as migalhinhas. Aquela mulher, ela creu no poder das migalhas e recebeu um milagre. Mas hoje, irmão, nós participamos do pão inteiro sobre a mesa. Nós não precisamos das migalhas. Nós temos uma aliança com Cristo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o pão partido para nós, que pode nos trazer tudo aquilo que nós precisamos, todo o poder de Deus. Amém, amado? Você pode dar um glória a Deus por isso? Há poder na cura, há poder na ceia. Quando você comer o pão, lembre-se do corpo de Jesus que foi partido. Para quê? Para que o nosso corpo pudesse ser restaurado. Para que Jesus partiu o pão? Para que o nosso corpo pudesse ser restaurado. Ele tomou as nossas doenças para que nós pudéssemos ter saúde. Isaías 53, verso 4 e 5. Deixa eu ler de novo, porque isso aqui tem que ler toda vez.
Isaías 53, 4, 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É para aplaudir de pé, irmão. E sobre Ele levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Verso 5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelo seu corpo, nós fomos sarados. Aleluia! Mesma coisa na Páscoa. Na Páscoa o sangue foi colocado lá na porta. Depois que o sangue foi colocado na porta e o povo estava dentro de casa, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Jesus falou assim: mata o cordeiro, pega o sangue e coloca na porta, porque o anjo da morte vai passar. Mas depois que ele passou o sangue na porta, o que eles fizeram com o cordeiro, irmão? Eles comeram. Uau! Eles comeram do cordeiro. É isso aqui. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o sangue da nova aliança. O que nós fazemos na ceia? Nós estamos comendo do cordeiro. Aleluia! Aleluia! E o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo estava para sair do Egito, tudo escravo. Quantos anos, Roberto? Nem sei quantos anos, 400 anos lá, escravo. Tinha de tudo. Sabe como é que aquele povo se alimentava? Aquele povo se alimentava. Faraó falou: vocês querem ir embora, né? Ah, vocês querem sair daqui? Corta a comida. Escravo. Dormia. Lugar ruim, senzala, comida ruim. Não se alimentava bem, trabalhava o dia todo, escravo. Ah, vocês querem ir embora? Então tá bom. Imagina aquele povo, milhões de pessoas. Ali tinha jovem, adulto e velho. Ali tinha vovozinho, igual o Roberto pregou aqui outro dia. Ali tinha vovozinho, doente. No meio daquele milhões de pessoas tinha todo tipo de gente enferma, sem condições nenhuma de saúde boa, não tinha plano de saúde, não tinha médico, não tinha nada. Eles eram escravos. Jesus falou assim, Deus falou assim: passa o sangue na porta e come o cordeiro, porque vocês vão sair daqui. Salmo 105, coloca para mim aqui. Salmo 105, 37. Ele tirou de lá Israel. De lá onde? Do Egito, da escravidão. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, e não haviam em suas tribos quem estivesse doente na outra fraqueza. Não tinha nenhum doente. Depois que eles passaram o sangue, comeram do cordeiro, a Bíblia diz que eles saíram do Egito. Deus deu riqueza para eles e não havia nenhum doente no meio deles. Aqueles velhinhos andando, mas não tinha doença no meio deles. Por quê? Porque eles comeram do cordeiro de Deus. Aleluia! E quando nós comemos do cordeiro de Deus, com entendimento, nós também recebemos essa mesma porção diante de Deus hoje. Na cruz, não foi só perdão. As pessoas acham que Jesus só deu perdão nas cruzes. Os pastores, os líderes pregam: Jesus só te perdoou. Também só hoje no culto, porque amanhã quando você sair, o perdão não vale mais. Deixa eu te falar, queridos. Você está com alguém doente, que não é cristão ainda? Manda para eles palavra da graça para eles ouvirem. Pega lá no nosso site esse monte de munição que o Elian grava toda semana e começa a mandar para as pessoas e elas ouvirem palavra da graça, que vocês vão ver elas ficarem curadas lá no lugar delas, na casa delas, porque o poder está no evangelho da graça do Senhor Jesus. A cruz não foi só perdão. Tem pessoas que acham que Jesus só veio nos perdoar. Não,
Já seria muito bom se fosse só perdão. Mas na cruz também tem cura para todas as nossas enfermidades. Esse é o sentido de discernir o pão. Uma vez que nós entendemos isso, nós temos força, nós temos saúde, nós temos vida longa. E aqueles que não entendem isso, Paulo diz que eles estavam morrendo, fracos, doentes e morrendo. Ainda que venha a doença, irmão, porque nós estamos num mundo caído. Ainda que venha os momentos de fraqueza, nós não precisamos ficar destruídos por causa disso. Nós temos um poder sobre as nossas vidas, nós temos uma confissão sobre a nossa palavra. Se nós participamos da mesa do Senhor com discernimento, o Senhor tem algo para o povo dele, o Senhor tem um livramento para o povo dele, sabe? Tem muitos atribuindo a saúde, a vida longa, a hábitos alimentares, a exercícios. Isso é muito bom, mas não se engane, irmão. A maior força é a ceia do Senhor. Os hábitos apenas nos acompanham. Para muitos, a ceia é só um ritual, sem vida nenhuma. Fico triste, às vezes, a gente vai em alguns lugares, e as pessoas tratam a ceia apenas como um encaixe do culto. Apenas um ritual, sem vida. Eu já estou terminando. Ouça o que eu vou te falar aqui nessa noite, irmão. Há muito poder na comida. Há um poder tremendo na comida. Toda maldição, toda enfermidade, toda pobreza, toda miséria, toda morte, tudo de ruim que você imaginar, veio ao homem no dia em que ele teve uma refeição com uma pessoa errada. Todo o problema da humanidade começou com uma refeição. Todo o poder da humanidade começou com uma comida errada, com uma pessoa errada. Quando Adão e Eva então comem do fruto que não era para comer, com a pessoa errada. E o que Deus fez? Não, desobedeceu, agora vocês se viram. Foi isso que Deus fez? Não. Começou com a comida errada? Então eu vou estabelecer uma refeição. Por causa de Cristo, um simples ato de comer, nós teremos perdão, vitória e saúde sobre as nossas vidas. Se tudo começou errado com a refeição errada, tudo se ajeitou com uma refeição certa que Deus preparou para a sua igreja. Aleluia. Sabe qual é o problema dos crentes? É que eles acreditam no primeiro Adão. Eles acreditam em todos os males que Adão trouxe para a terra. Eles acreditam em todas as consequências de maldição, de doença. Mas eles não acreditam no poder do segundo Adão, que é Jesus, o homem perfeito. O primeiro Adão trouxe doença, mas o segundo Adão trouxe perdão. O segundo Adão trouxe cura, trouxe restauração. Está cheio de crente vivendo com condenação. Está cheio de crente que aceitou Jesus, tem Jesus como seu Salvador, mas não acredita que Jesus tem poder, não acredita que Jesus perdoou os seus pecados, não acredita que eles estão fora de condenação, não acredita que Jesus o ama, que Deus o ama. Eles estão vivendo ainda o termo do primeiro Adão. Se você crê nas consequências do primeiro Adão, você precisa crer nas consequências do segundo Adão. Jesus disse que a maneira de permanecer nele é participando da sua carne e do seu sangue. As igrejas hoje tocam o povo. As igrejas hoje colocam peso em cima do povo. O cara está doente, em vez dele vir tomar o remédio, ele está doente, em vez dele vir comer de Jesus para sarar, as pessoas colocam peso. Olha, se você comer, você vai ser culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se a si mesmo. E o cara fica numa situação terrível. Se você quiser ouvir essa outra mensagem, está lá no canal da igreja. Ele fala assim: bom, se eu me examinar e comer, eu estou confiando na minha força. Se eu não comer,
eu não tenho parte com Deus. Irmãos, Jesus falou que quem precisa do remédio é os doentes. Quanto menos você come de Cristo, menos você se fortalece. O problema que Paulo falou é que as pessoas comem sem entendimento. Pega esse pão, pega esse cálice, não sabe o que isso significa. Não tem entendimento do que Cristo fez. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus está trazendo clareza para a sua vida, amém, amado? João capítulo 6, verso 51, equipe de louvor pode subir devagarzinho, já estou terminando. Olha o que Jesus, João capítulo 6, verso 51, depois o verso 54 e 56. Olha o que diz, olha o que Jesus disse. Olha, irmãos, olha o que Jesus disse. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Presta atenção, irmão. Jesus está falando assim, que quem comer desse pão, viverá para sempre. E Ele não colocou condições. Se você for justo, se você for o melhor de todos, se você não tiver pecado, Ele está falando assim, se você comer. Verso 54, diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Próximo verso. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Coisa mais triste que tem para um pastor, irmão. Coisa mais triste que tem para um pastor. Estou tentando achar, tem um monte, tá? Tem muita coisa que entristece um pastor. Você quer ver uma coisa que entristece pastor? É quando a ovelha não vem no culto. Se vocês soubessem como fica o coração de um pastor, estou falando mercenário não, pastor. Se você soubesse como fica o coração de um pastor quando uma ovelha falta um culto. Aqui está lotado de pessoas, mas a gente está pensando naquele que não veio. Pastor é desse jeito. Você nem está lembrando de quem não veio, mas pastor pensa desse jeito. Mas tem uma coisa que entristece mais ainda o coração de pastor, irmão. É quando chega a hora da ceia, a ovelha não ceia. A vontade que dá é ir lá pegar ela e esfregar a cara dela nisso aqui. Eu tento me controlar, sabe? Porque ela está falando que ela não entendeu nada. Você está explicando para ela, mas não entendeu nada. Não vou cear não, porque hoje eu pequei, sou digno, estou lendo Bíblia. Em vez dela olhar para Cristo, ela começa a olhar para ela. Aí a infeliz não se alimenta. Porque ela não se alimenta, ela sai daqui pior. Porque ela está querendo se justificar com a performance dela, para poder ser apta para comer do corpo e do sangue de Jesus. Olha se você pode ser apto com a sua justiça de pagar 1/1000 do que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, para você ter merecimento de comer alguma coisa aqui. A vontade que dá é pegar a ovelha, vir aqui esfregar a cara dela aqui nessas uvas, abrir a cabeça dela, entornar esse vinho dentro da cabeça dela, pegar esse pão, quebrar na cabeça dela, para ver se ela seja liberta da religião. Tadinha, ela não tem culpa porque ela foi massacrada pela religião. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite, trazendo vida, trazendo uma oportunidade para você parar de olhar para você e começar a olhar para Jesus. Porque enquanto você ficar olhando para você, você só vai ver fracasso na sua vida. Jesus está falando assim: quem não come de mim, não tem parte comigo. Nós comemos do Senhor ao comermos do pão pela fé. Muitos irmãos não sentem a necessidade de ceiar. Tem outra coisa que entristece mais no coração do pastor. É quando o irmão falta o culto, quando o irmão não ceia e quando o irmão falta na ceia.
Esse aí dá vontade de ir lá na casa dele e ceiar com ele. Porque é a forma de você comer de Cristo. Ah, mas eu tenho Jesus aqui na minha casa. Não, eu não preciso. Jesus falou assim: entra no meu quarto, entra no seu quarto e ora, porque o Pai em secreto vai te ver. Eu não preciso de igreja. Não, você não precisa não. Você é a igreja sozinho. Você agora é o supercosmo. Deus cabe dentro de você sozinho agora. Irmãos, a forma de comer do corpo de Cristo. Irmãos, sábado que vem tem casamento do Danilo, hein? Vai ser uma festa. Não sei porque veio na minha cabeça isso aqui agora. A forma de você comer de Cristo é participando da ceia do Senhor. Muitos irmãos não sentem a necessidade porque não participam, porque participam ainda apenas de um ritual. Para eles não é uma experiência, é só algo simbólico. Tem pessoas que falam assim: irmão, isso aqui é simbólico. Olha o que o líder fala: isso aqui é simbólico. Isso aqui é só um simbolismo. Se você está lembrando de alguém que fala isso, olha por ele. Isso aqui é só simbólico. Jesus disse assim, eu estou acabando, eu estou nos últimos trechinhos aqui, ó. Jesus disse assim: esse é o meu corpo. Ele não disse, esse é o símbolo do meu corpo. Não, ele disse assim: esse é o meu corpo. Jesus disse. E ele disse assim: este é o sangue da nova aliança. Ele não disse, esse é o vinho simbólico. Não! Existe uma grande realidade espiritual na ceia do Senhor. Existe algo poderoso na ceia do Senhor. Há poder de cura na ceia do Senhor. Há poder na ceia. O Senhor odeia a religião. Bota isso na sua cabeça. O Senhor odeia a religião. Ele não iria mandar você celebrar um ritual vazio e simbólico. O Senhor ama relacionamentos. Ele ordenou a ceia, é porque o seu poder e a sua vida vai estar disponível cada vez que você participar dela, cada vez que você comer dela, cada vez. Sabe, todas as ceias que você já perdeu até hoje, não se preocupa, Jesus já te perdoou. Não precisa nem pedir perdão não, Jesus já te perdoou. Sabe, todas as vezes que você comeu indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, infelizmente você sofreu consequências. Mas hoje há poder para começar uma nova história, um novo entendimento. Sabe, queridos, não há nada mais poderoso na igreja do que a ceia. A ceia é a maior demonstração de amor por nós. Não existe nada ritual, não existe nada simbólico. É a verdadeira presença de Deus no nosso meio. Eu quero ler de novo, bota esses dois últimos versículos para mim de João. Vamos encerrar lendo eles. Esses últimos 4 versículos que nós lemos, João, os últimos aí, coloca para mim. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vamos ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Verso seguinte: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 56: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia. Feche os seus olhos. Vamos cantar uma canção. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Eu creio, Deus, eu creio. Jesus, eu creio no poder do pão partido. Eu creio no poder do pão partido, Senhor.
Seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. O seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Eu sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, Pare de fugir. eu só quero te contemplar. Pare de fugir do celular. Eu só quero te contemplar. O seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou
já te conhecia, Ele já sabia que você era desse jeito. Ele não morreu achando que você era bonzinho, não. Ele morreu, mas Ele já te conhecia. E sabe o que Ele falou? Vale a pena, vale a pena, vale a pena morrer, vale a pena. Jesus, porque Ele te ama com amor eterno. Ele te ama com amor eterno. Com amor eterno Ele te atraiu. Com amor eterno Ele deu a vida dele lá. Ele foi esmagado. Ele falou, vale a pena ser esmagado por eles. Vale a pena. Vale a pena. Que amor é esse? Que amor é esse que Ele quis morrer por nós? Nós olhamos para nós mesmos e não temos valor algum. Mas Jesus olhou para nós e viu uma pérola de grande valor. Vendeu tudo para comprar essas terras e adquirir essa pérola. Você é uma pérola de grande valor na mão do Senhor. Mas Ele não quer que você viva nessa terra como uma vida miserável. Ele não quer que você viva nessa terra sofrendo. Ele preparou uma ceia para você. Ele preparou elementos para que você seja blindado. Blindado. Sabe, nessa noite você vai ceiar com entendimento. E eu creio que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Toda fraqueza, toda doença, toda morte prematura vai sair do seu meio em nome de Jesus. Todos os insucessos, todo pecado que você tem lutado para se libertar e você não consegue, deixa eu te falar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você pode subir para os montes, você pode orar de madrugada, você pode fazer o que você quiser, você só vai conseguir por um período, depois você vai cair nele de novo, porque você não tem poder sobre o pecado, porque o poder do pecado é a lei. Mas se você se alimentar de Cristo, segurar na mão dele, você vai ver Deus restaurando você, ouvindo o Evangelho da graça. Você vai ver você saindo dessa vida e vivendo uma vida plena, em nome de Jesus. Eu oro nessa noite declarando isso para você.